Irmãos, abra a sua Bíblia agora sim, Mateus, no capítulo 2, a partir do verso 1. Mateus 2, a partir do verso 1. Já vamos proceder com a leitura para a gente poder ganhar tempo. Diz-nos a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e tua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias: ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. Amém, irmãos? Que o Senhor abençoe a sua palavra ao nosso coração. O nascimento de Jesus e a reação do mundo. Irmãos, todo nascimento, sem exceção, ele provoca mudanças em nossa vida. Eu lembro que quando o meu primeiro filho nasceu, o Juan, já quando minha esposa estava grávida, as coisas já mudaram bastante, né? A história, ela é escrita ou reescrita, porque você vai fazendo planos. Nós tínhamos planos de ter filhos, mas eu não tinha planos de ter filho aos 19 anos, então, tudo precisou ser reescrito.
E ainda que houvesse um planejamento, hoje os casais têm até data, mês para engravidar, né? Tem tudo direitinho, ainda assim, irmãos, não vai sair 100% do jeito que a gente planeja. Então, todo nascimento provoca uma mudança em nossa vida, reescreve no mínimo a nossa história. O nascimento de Cristo não é diferente. A humanidade, ela é outra, ou tornou-se outra após o seu nascimento, de maneira que a gente tem a história dividida em duas grandes eras, antes e depois de Cristo. Mas o nascimento de Cristo, ele não é algo aleatório. A intenção do Senhor não era somente fazer uma mudança na história, mas, na verdade, cumprir todo o propósito que Ele tinha para a humanidade. E esse propósito maior, sem dúvida, era que reconciliasse o homem com Ele mesmo através do sacrifício de Jesus, através da salvação em Cristo Jesus. Mas, irmãos, todo nascimento, ele provoca reações em nós. Retomando a experiência que eu tive na primeira vez, né, do nascimento do filho, quando eu inaugurei, diríamos assim, a paternidade, eu lembro que eu via, né, ele estava na incubadora, mas eu não estava dentro da sala, eu estava do lado de fora, e lá eu via, ele estava virado para mim. Eu lembro que eu fui tomado por um sentimento, não seria um sentimento de medo, mas quando ele saiu da barriga eu pude mensurar, cara, há alguém que vai depender de mim, direta e indiretamente. Foi assustador aquela experiência, mas é uma experiência assustadora, mas que trouxe um prazer, porque nascimento de alguém, ou a gente ama, ou a gente não ama, principalmente do nosso filho, ou dos nossos filhos. Então assim também é o nascimento de Cristo. Ele provoca reações em toda a humanidade, provoca reações individualmente em cada ser. E no texto que a gente leu, a gente tem muitas reações, mas todas elas estão no mesmo grupo. Ou você ama a Cristo, ou aquelas reações que estão no grupo daqueles que amam a Cristo, ou daqueles que odeiam a Cristo. E pensando nessas reações, já com base no texto que a gente leu, no verso 3, o texto diz para a gente que, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Ao saber do nascimento do Messias, o coração de Herodes foi tomado pela rejeição, pelo ódio, pela inquietação, e talvez a maior dessas inquietações foi ele ter ouvido que nascera o rei dos judeus, porque ele era rei em Israel. O Império Romano havia-o colocado ali como rei daquela região, e o seu reinado ameaçado trazia muito desconforto a Herodes. Para que os irmãos possam mensurar, de fato, essa inquietação, como eu diria, quando a pessoa é muito, muito possessiva, né, que ele tinha com o seu governo, a história diz que Herodes, nesse caso, Herodes o Grande, o primeiro dos 4, né, Herodes, a história diz que ele era um grande empreendedor. Ele reconstrói o templo em Jerusalém e faz todo o embelezamento naquele templo. Herodes também é responsável pela construção da cidade de Cesareia e do seu porto, além de fortalezas, estradas e tantas outras obras megalomaníacas, diríamos assim. Ele era um cara que realmente fazia grandes obras. Mas Herodes, irmãos, também trazia consigo muitos problemas. Ele foi um homem de 9 mulheres. Dessas 9 mulheres, havia uma que ele amava mais, Mariana. E ele, com medo de perder o seu reinado, vendo os nobres da família de Mariana, ele decide exterminar todos os familiares que eram nobres, familiares da sua esposa preferida, Mariana. A sogra dele pede que ele invista o seu cunhado, ainda aos 17 anos, como sumo sacerdote do templo.
E ele, ao fazer isso, esse jovem se destacou, mesmo aos 17 anos, tornou-se um grande líder, porque o sacerdócio estava todo corrompido, e esse jovem, de alguma forma, fez um bom trabalho, e tamanha influência dele no meio do povo, causou também ciúme em Herodes, e ele também manda matar o seu cunhado. A sua sogra, com medo, bom, se ele matou o meu filho, não é bom eu ficar por aqui, fugiu para o Egito. Ele manda emissários ao Egito e mata também a sua sogra. Tudo isso, irmãos, pelo poder, pelo governo do seu reinado. Então, Roma convoca, manda chamá-lo, porque as suas ações já estavam extrapolando. Só que antes dele ir a Roma, correu um boato de que a sua esposa iria tramar para tomar o seu reinado. A esposa que ele mais amava, Mariana, e ele também mata sua esposa, Mariana. Era um homem extremamente apegado ao seu governo. Ele, ao retornar de Roma, manda 2 de seus filhos para poderem ser, diríamos, preparados, para ele, na verdade, atenuar a imagem dele diante do império. Ele manda 2 dos seus filhos para Roma. A sua irmã, Salomé, diz a ele, os jovens voltarão habilitados e facilmente ocuparão o seu lugar. Então Herodes vai e mata os seus 2 filhos. Irmãos, para encerrar não encerra, porque a gente vê que ele ainda matou mais 2.000, matou as crianças até 2 anos de idade. Herodes determina a sua irmã que no dia do seu velório fosse assassinado um nobre, para que as pessoas fossem tomadas de tristeza e no seu velório houvesse choro. Então era um homem muito mau, muito apegado ao seu reino, disposto a tudo isso. Por isso, a rejeição ao nascimento de Cristo, a ameaça ao seu reino. Mas também, irmãos, um outro sentimento, uma outra reação diante do nascimento de Cristo é da própria população de Jerusalém. O texto que a gente lê diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Só que o medo, ou a preocupação, o sentimento, a reação de toda Jerusalém era exatamente o medo, porque conhecendo o louco do seu rei, sabia que poderiam vir severas consequências daquela mensagem sobre o nascimento do Messias, o rei dos judeus. Durante a revelação do nascimento de Cristo, o verbo encarnado, a palavra viva, o pão da vida, a população, eles de Jerusalém temeram, tiveram medo, pois sabia que aquele acontecimento poderia causar alvoroço em suas vidas, a julgar por quem governava Israel. Preferiram um governo tirano com uma falsa paz e liberdade do que a liberdade que há em Cristo Jesus. Assim é a vida, irmãos, daqueles que odeiam, diríamos assim, o nascimento de Cristo. Eles odeiam, são tomados pelo medo de que a sua vida sofra severas mudanças. E o Evangelho, ele traz sim essas severas mudanças. O Senhor Jesus, ele chega a dizer, no Novo Testamento, em um dos Evangelhos, que vocês pensam que eu vim para trazer paz, eu vim para trazer guerra. Irmãos, quando aceitamos a Cristo Jesus, enfrentamos fortes oposições, até mesmo no nosso lar. Então, diante dessa mensagem reveladora de que o Messias houvera nascido, isso causou medo na população em toda Jerusalém. Um outro sentimento, irmãos, despertado, um sentimento ruim, uma reação ruim, foi a indiferença. Mateus 2, a partir do verso 4, diz: então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo,
indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Irmãos, diante desse notável acontecimento, eu vou usar o termo possível, colocando-me na condição desses sacerdotes e desses escribas, do possível nascimento de Cristo, que era um evento aguardado pelos judeus, uma profecia, uma promessa, que eles aguardavam ansiosamente. Diante disso, eles foram indiferentes, porque se toda a cidade sabia do nascimento de Cristo, certamente também eles os souberam. E aí, em vez de buscarem saber onde estava o seu Senhor, para que ali pudesse adorá-lo, para que pudesse honrá-lo, pudesse venerá-lo, e contemplar a consumação daquela profecia, eles foram indiferentes, ativeram-se apenas a responder a pergunta do rei Herodes. E é interessante, eu fico conjecturando, pela precisão da resposta, talvez eles, quando foram perguntados por Herodes, talvez até puderam ter dito assim, pastor Mateus, e aí, quem fala? Isso é tão fácil, é tão óbvio, né? Ou então tomaram a frente, não, eu vou falar para eu poder ficar bem, mostrar que eu tenho conhecimento. Assim somos nós, irmãos, indiferentes ao nascimento de Cristo, indiferentes aos propósitos, aos projetos, aos planos do Senhor, às vezes tomados de um conhecimento, de uma religiosidade que impede a gente realmente de contemplá-lo, de adorá-lo e de poder honrar o Senhor. Agem dessa forma os indiferentes a Cristo, aparentam até bom ou grande conhecimento sobre o Jesus histórico, mas recusam-se ao seu convite de ir a Ele. Assim irmãos, aqueles que são indiferentes a Cristo. Muitos conhecem, há muitos que até dizem-se ateu, que sabem muito mais do que nós sobre o Evangelho, sabem sobre o Cristo histórico, mas não conhecem o Cristo da experiência de salvação como nós o conhecemos. Uma outra reação, uma má reação, é a dissimulação, o fingimento. Verso 7, com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera, e enviando a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para eu também ir adorá-lo. O verdadeiro interesse de Herodes não era adorar o menino, certamente. O verso 13 revela para a gente qual era o interesse de Herodes. Tendo eles, os magos, partindo, eis que apareceu um anjo do Senhor a José. Perdão, esse aqui é o texto a José. Tendo eles partindo, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse-lhe, dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Então, de fato, a reação de Herodes não era adorar a Cristo como ele dissera. A intenção de Herodes era matar, era perseguir o rei dos judeus que havia nascido. A verdadeira intenção daqueles que não amam o Senhor nem a sua palavra é pôr fim à sua obra e tirar proveito da mesma. Irmãos, um fácil e rápido exercício, a gente vê até mesmo aí no processo eleitoral, independente de ser situação, no processo eleitoral que tivemos, independente de ser situação ou oposição, todos tentaram o voto dos cristãos evangélicos, mas nem todos, irmãos,
tem o interesse, de fato, de preservar os princípios e os valores cristãos. Na verdade, o interesse de muitos desses é o que a gente registrou aqui, é pôr fim à sua obra ou tirar algum proveito dela. Proveito eles tiram, por fim eles não põem, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, enquanto a igreja avançar, irmãos, e avançará até o dia do Senhor Jesus, a sua obra nunca terá fim. E eu gosto muito da ilustração que diz que, na verdade, a igreja avança e o inferno ele vai colocando portas, e a igreja não para de avançar. Porque quem vai à frente da igreja, irmãos, é o Senhor da igreja. É por isso que a obra do Senhor, ela não se encerra, e certamente se consumará no grande dia. Mas também, irmãos, há aquela reação que podemos dizer a que o Senhor espera. Uma delas é a devoção. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Se por um lado os líderes religiosos e os escribas foram indiferentes ao nascimento de Cristo, esses magos não foram. E eles, eu tentei buscar, fiz algumas pesquisas sobre a possível distância que eles percorreram. A menor delas distava de aproximadamente, salvo engano, da Mesopotâmia até Jerusalém, era em torno de 600 ou 700 quilômetros, e a maior chegava a mais de 2.000 quilômetros. Então, irmãos, nós vemos frio, calor, montes, vales, estradas com rochas, toda a dificuldade esses homens encontraram. E certamente, irmãos, essa viagem não durou poucos dias, talvez meses, e há quem defenda até que anos, porque quando Herodes manda matar as crianças, ele mata de acordo com a época em que os magos viram a estrela no Oriente. Então ele determina que as crianças de 2 anos para baixo fossem assassinadas. Então esses homens não pouparam esforços para poder vir e contemplar o Messias, muito diferente da indiferença daqueles líderes religiosos. Mais do que oposição ao comportamento daqueles que não amam a Jesus, e aí vale um grande alerta para nós da igreja, esse trecho das Escrituras trazem um grande ensinamento a nós, igreja, pois vivemos dias em que, para muitos de nós, há pouca ou nenhuma prática devocional, tempo com Deus. Esses homens percorreram quilômetros, centenas de quilômetros, e nós, igreja do Senhor, totalmente atarefado com as questões desse mundo, não separamos alguns minutos, preciosos minutos, para estar com o Senhor. E além disso, irmãos, a pouca ou nenhuma prática devocional, também tem se criado um grande interesse em se reunir como igreja, mais do que o interesse, às vezes até uma grande heresia em falar que momentos como esse não têm a sua importância. E eu fico bem impressionado, irmãos, pastor Mateus tem falado isso na classe de domingo, essa questão da gente valorizar esse momento, valorizar esse espaço, valorizar, irmãos, a comunhão, tudo que está na Bíblia, confessar as nossas culpas, confessar as nossas dores, render graças a Deus em comunhão. Mas há, irmãos, uma corrente que já tem ganhado espaço entre as igrejas, eu diria até para os jovens terem bastante cuidado, porque eu ouço isso muito dos jovens, ao dizerem que esse não é a única forma de adorar o Senhor, mas se é uma forma, irmãos, uma delas, então valorize. Vocês jovens e vocês também que já estão um pouco mais experientes como eu, não nos deixemos, irmãos, nos enganar por isso. Um outro sentimento
um sentimento precioso, uma reação, é a alegria. Verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Os magos, ao virem a estrela, sinal do nascimento de Jesus, o Salvador, Rei dos Reis, alegraram-se com grande e intenso júbilo, diferente da inquietação que tomou o coração de Herodes e também do povo de Jerusalém. Em Cristo há prazer e contentamento, em Jesus há alegria, no Salvador há paz, e uma paz que está acima de qualquer compreensão humana. Ainda, irmãos, a outra reação é a adoração. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Se aqueles que não amam a Jesus agem de forma dissimulada, fingida, como Herodes fez, mentindo a intenção de adorar o Senhor, nós, irmãos, que tivemos uma experiência com Cristo, buscamos exaltá-lo, buscamos honrá-lo e entregar tudo que nós temos ao seu governo. E é muito interessante porque isso que eles entregam a Cristo tem toda uma simbologia. O ouro era um presente dado aos reis. O incenso, ele era queimado em oferta à divindade. E a mirra, um óleo perfumado, era utilizado para preparar o corpo para o sepultamento. Então, ao entregarem esses elementos, os magos, eu acho que eu não falei 3 aqui não, né, irmãos? Em nenhum momento, né? Tão automático esse negócio de 3, porque não eram 3, a Bíblia não fala, poderiam até ser, mas a Bíblia não fala que eram 3. Então, os magos depositaram ali diante do Senhor, reconhecendo que Ele era Rei, que Ele era Senhor e que Ele veio morrer para a salvação daqueles que estão em pecado. E por fim, a reação, mais uma reação que nós observamos no texto, é a submissão. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Aqueles que amam a Jesus são submissos à voz do Espírito. Não há prazer maior do que estar em sua presença, não há alegria que se compare a viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Irmãos, o encontro com Cristo, ele promove isso: adoração, submissão e louvor a Deus, além da alegria e da devoção que só o Senhor merece. Quando nós estamos aí às portas, diremos assim, do Natal, e o Natal ele mexe com as emoções, né? Possivelmente, pelos indícios, os estudos, não seria a data que Jesus teria nascido, mas de qualquer forma é uma data muito importante, é escolhida para poder celebrar o nascimento do Senhor. E isso mexe com as pessoas. Hoje uma amiga de um grupo que eu faço parte, ela brincou, ela realmente, foi só uma brincadeira, ela falou assim, não, eu só vou perdoar o fulano no Natal, porque eu estou mais quebrantada, né, eu estou mais receptiva. Irmãos, assim, de fato é a nossa experiência quando a gente está diante do nascimento de Cristo. A gente tem reações, e teremos reações quando as nossas emoções forem provocadas próximo ao Natal. Mas diante de nós está a escolha de rejeição, medo, indiferença e fingimento, ou devoção, alegria, adoração e submissão. Irmãos, que possamos, ainda nós que já tivemos uma experiência com Cristo, escolher as melhores reações, naquelas em que há virtude, em que o nome do Senhor seja exaltado. Que o Senhor abençoe sua palavra ao nosso coração, que o Senhor fale ao nosso coração através do nascimento do seu Filho, porque
diferente de tantos outros líderes do passado que foram odiados e amados, eles não são mais odiados e nem tampouco amados, porque eles morreram. Cristo hoje ainda é odiado e é amado, simplesmente porque Ele vive e Ele reina. Amém? Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor pela Tua palavra, pela experiência que tivemos, ó Deus, nesta noite de louvor, de adoração, de encontro contigo, Senhor, através das Tuas santas e preciosas Escrituras. Ó Deus, em nome de Jesus, fale ao nosso coração, ajuda-nos, Senhor, a reagirmos diante, Senhor, de Jesus, com as reações que o Senhor espera, adorando, ó Deus, o Senhor, se alegrando, ó Deus, em Cristo Jesus, ó Pai amado, submetendo-se a Ele para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma oração silenciosa, encerramos o culto dessa noite, que o Senhor a todos abençoe, se assim Ele nos permitir, domingo pela manhã estaremos juntos. Amém.